Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à matéria, né, ao conteúdo de estatística. E o vídeo de hoje, no vídeo de hoje eu vou falar sobre distribuição normal. Para falar sobre distribuição normal, eu preciso voltar em alguns conceitos que a gente viu no começo da disciplina. Por exemplo, o que é uma variável quantitativa contínua? Lembram do que é uma variável quantitativa contínua? Outro conhecimento necessário. Lembram o que é histograma? O que é polígono de frequência? E quando são usados? Que na verdade são tipos de gráficos usados para variável quantitativa contínua. Relembrando, o que é uma variável quantitativa contínua? É aquela variável cujos resultados são numéricos e esses números são oriundos de uma mensuração. Então, largura, diâmetro, peso, são valores, na maioria das vezes são mensuráveis, são valores que são mensuráveis. E não são valores inteiros, então não são enumeráveis, né? Que é diferente da variável quantitativa discreta. Então, na variável quantitativa contínua, os valores não podem ser enumeráveis, uma vez que eles são contínuos. Por exemplo, entre 1 e 2, existe uma infinidade de valores. Então, existe uma continuidade, né, de valores dentro de um intervalo numérico. Então, a variável quantitativa contínua, ela assume valores, né, que são contínuos, ou seja, não são inteiros. Posso até arredondar para números inteiros, mas a variável em si pode assumir valores que não são inteiros, ok? Então, para explicar a distribuição normal, a gente tem que estar com essas informações na cabeça. Então vamos lá, né? Eu vou relembrando e ao mesmo tempo vou mostrando. Então vamos pegar aqui um polígono e um histograma. Esse exemplo eu já mostrei para vocês com aquela variável peso de bebês nascidos vivos em quilos. Então percebam que é uma variável cujos valores foram obtidos por mensuração. A gente fez um trabalho todo com essa variável, calculamos várias medidas estatísticas e também montei gráfico, né, para esses dados. Dentre, né, o gráfico mais apropriado para esse tipo de variável, que é quantitativa contínua, é o histograma, né, e o polígono, né, que também geralmente são apresentados juntos. Então, eu tenho aqui no eixo X as classes ou intervalos de valores para essa amostra. Era uma amostra de 30 pesos de bebês, e esses 30 pesos foram agrupados, né, ou foram distribuídos dentro de grupos. Ou seja, tinha aqui, ó, vamos pegar a primeira coluna do histograma. Tinham 10 bebês, 10% dos bebês, na verdade, que aqui está em porcentagem, 10% dos bebês tinha peso entre 1,191 e 1,949 quilos. Em torno aqui, né, de 20 e poucos por cento de bebês tinha peso entre 1,949 e 2,707 quilos. E assim por diante. Então, eu tenho uma leitura aqui do peso dos bebês. A maioria dos bebês, que é a maior altura, tinha peso, a maioria aqui dá em torno de 45, 46, 47%, tinha peso de bebês entre 2,707 e 3,465 quilos. Né? Intervalo aberto ou fechado, a gente vê aí pelo gráfico, tá bom? Então, a gente tem aqui uma leitura, né, do peso, da distribuição dos pesos dos bebês dentro de cada intervalo. Ah, professora, mas por que você está relembrando isso? Por que estou voltando nesse assunto? Porque eu quero que vocês vejam que existe vamos esquecer aqui o histograma, vamos ver pela linha, para ficar mais fácil de associar. Pela linha do polígono, percebam que tem aqui uma linha, ó, que sobe e depois ela desce.
Então, eu tenho um formato gráfico. Estão percebendo? Eu tenho um formato gráfico, ó, subindo, né, e descendo da linha, do polígono. Ok? Então, por enquanto, vamos associando aí essa subida, né? Essa curva, vou chamar de curva, né? Subindo e descendo, representando a distribuição dos pesos dos bebês nesses 5 intervalos, ou nesse eixo, né? X aqui, para esses valores de X. Vamos lá. Vamos perceber agora que, considerando ainda, né, a mesma variável, o peso de bebês, considerando agora que a gente também obteve as medidas estatísticas de posição, obtivemos também de dispersão, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, obtivemos várias medidas. Por enquanto, vamos nessa aqui. A média, nessas aqui, né? A média, a moda e a mediana. A média foi 2,987 quilos. A moda foi 3,400. A mediana foi 2,925. O que eu tenho aqui, pessoal? O que eu quero que vocês enxerguem? Então, primeiro vocês já viram o gráfico do polígono, né? E do histograma. Vamos ao polígono, que é a linha. Vamos se ligar na linha, né? Então, vamos pensar na linha aqui do polígono. O que eu quero que vocês enxerguem? Média, mediana e moda concordam comigo, analisem comigo, que as três estão dentro dessa classe do meio aqui. Concordam comigo? Olha só. Média 2,987 está nessa classe. Mediana aqui, do meio, né? Que está no meio aqui, né? A moda 3,400 também está nessa classe. A mediana também está dentro dessa classe. O que eu tenho aqui, pessoal? Percebam que a maioria dos valores de peso dos bebês, pelo próprio gráfico, seja o polígono, seja o histograma, a maioria dos pesos dos bebês está nessa classe, certo? Que é a maioria, né? A maior altura do histograma, a maioria dos pesos dos bebês. E que a maioria dos pesos dos bebês estão dentro dessa classe e estão em torno ou concentrados em torno de quem? Da média, da mediana e da moda, que também estão nessa mesma classe. Então, percebam que as medidas de posição, média, mediana e moda, que são as medidas centrais, né? Medidas de tendência central, que indicam um ponto central no conjunto de dados, todas estão nessa classe aí, que também é a classe em que a maioria dos dados, dos valores de peso dos bebês, estão concentrados. Ou seja, vamos voltar lá na interpretação, voltando lá para o desvio padrão. Qual é a interpretação do desvio padrão? A maioria dos valores estão concentrados, mas entre tanto e tanto, né, que é o valor do desvio padrão, média mais ou menos desvio padrão, estão concentrados dentro daquele intervalo em torno da média. Então, quando eu apresento a média que está nessa classe, mostro a classe com a maioria dos valores, eu estou me referindo à variabilidade. Eu estou dizendo que a maioria dos valores estão concentrados em torno desses pontos centrais, nesse intervalo aí que compreende esse meu tracejado. Eu não estou mostrando qual é a dispersão, porque não vou falar agora do desvio padrão, mas só estou mostrando que essa é a maior concentração de variabilidade em torno das medidas de posição. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que na amostra de 30 bebês, os pesos de nascidos vivos estão os pesos de bebês nascidos vivos entre 2,707 e 3,465 ocorrem em maior frequência que os pesos extremos. Ou seja, vamos lá.
Então, a maioria dos pesos de bebês está concentrado em torno das medidas de posição, média, mediana e moda, nesse grupo aqui, ó, nessa classe, entre 2,707 e 3,465, ou seja, a maioria dos pesos dos bebês está concentrada em torno da média, mediana e da moda, em torno das medidas de posição. E as minorias, que são os que saem dessa parte central. Aí eu tô jogando a minoria, jogando para os extremos, tá? Tanto o intervalo menor, né? Os valores, que aqui é uma amostra, né? Valores na menor altura, à esquerda, e na menor altura, à direita, quanto valores que estão fora desse intervalo. Esse intervalo aqui, ele é válido para a minha amostra, né? Mas se eu fosse olhar uma população, eu poderia ter valores até fora, até menores de 1,191. Talvez, poderia. Mas seria raro de acontecer. Raro, talvez, tão baixo que poderia ser considerado zero. Mas é raríssimo nascer um bebê com menos de 1,191 quilos. Mas acho que até já existiu mesmo, mas é raríssimo. Isso na população. Mas vamos continuar na nossa amostra. Depois eu vou para a população para não confundir vocês, tá? Então, pensando nessa amostra, o que eu quero que vocês compreendam nesse histograma? Eu quero que vocês compreendam que a maioria do peso de bebês está concentrado no intervalo de 2,707 a 3,465, que é o intervalo onde estão contidas as médias, mediana e moda. Ou seja, a maioria dos pesos dos bebês está concentrada em torno das medidas de posição. Ponto. E que a minoria dos valores automaticamente estão afastadas dessas medidas de posição. Ok? Estão longe da média, da mediana e da moda. E que naturalmente ocorrem em menor frequência. Minoria, então, ocorre em menor frequência, tá? Nessa amostra. Ok? Até aqui tudo bem? Isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lembrar de mais um conteúdo que já foi dado. Assimetria e curtose. Tô voltando porque tá tudo interconectado. Olha, a assimetria está pelo histograma, a curtose está pelo polígono, tá bom? Então vamos entender, tá? Quando eu falei de assimetria, eu dei 3 tipos de gráficos, né? O gráfico para uma curva ou um histograma em que a distribuição das barras do histograma é simétrica, ou assimétrica positiva, ou assimétrica negativa. O que é uma distribuição simétrica no histograma? Significa que a média, mediana e a moda são iguais ou aproximadas, muito próximas entre si, né? Essa igualdade nem sempre ocorre na prática, mas muito próximas entre si. E elas estarão nessa barra do meio aqui, ó, que é a barra central. E que as barras laterais, à esquerda e à direita, elas são simétricas. Ou seja, elas têm a mesma altura e, naturalmente, a mesma largura, tá? Então, eu tenho uma simetria, né? Ambos os lados, à esquerda e à direita da barra central, esses lados, eles são simétricos, são iguais. O que faz com que média, mediana e moda sejam iguais. Quando existe essa simetria, diz-se que a distribuição é normal ou simétrica. Estão percebendo onde eu estou querendo chegar? A aula de hoje é sobre distribuição normal. Então, quando a distribuição no gráfico do histograma ela é simétrica em relação ao ponto central, representado pela média, mediana e moda, então ambos os lados são iguais em relação a esse ponto, disse que a distribuição é simétrica ou normal. Então, a assimétrica positiva é normal? Não. A assimétrica negativa é normal? Não. Apenas assimétrica, tá bom?
Quanto à curtose, a curtose está relacionada à altura dessa curva. Quanto mais comprida a curva, quanto mais alta, né, a curva, significa que eu estou puxando, né? Vamos pensar nesse histograma aqui. Eu estou puxando a curva essa coluna do meio aqui no histograma, estou puxando ela para cima e estou estreitando as colunas. Então eu tenho menos colunas aos lados, né, do ponto central, e essa coluna central ela é muito alta. Essa é uma curva leptocúrtica. A curva platicúrtica, ela é mais achatada. Então, essa coluna central, ela é mais baixa e as outras nas laterais, né, a esquerda e a direita dessa curva, elas têm umas alturas aproximadas a essa curva, a essa altura da barra central. Então, é a curva platicúrtica, mais baixinha. O que é uma curva normal, que é a curva mesocúrtica? É aquela em que a altura da barra central no histograma, né, aqui representado no caso pelo polígono, ela tem uma altura média. E a distribuição das barras à esquerda e à direita desse ponto central é de forma mais bem distribuída, digamos assim. Ela é bem distribuída. Então, se eu copiar essa curva, se eu botar essa curva simétrica normal e juntar com a mesocúrtica normal, elas se equiparam. Ou seja, é uma altura mesomediana, de maneira que a barra central no histograma não seja alta demais e seja mediana, né, uma altura meso, e a distribuição à esquerda e à direita das barras também seja meso, seja bem distribuída. Então, percebam que eu tenho, pela assimetria, uma caracterização de uma distribuição normal. Ela precisa ser simétrica em relação ao ponto central, média, mediana e moda. E ela precisa ter uma altura meso, nem muito alta e nem muito achatada. Então, uma altura mesocúrtica, que também é caracterizada como uma distribuição normal. Então, olha, tudo que eu tô falando tá levando para uma distribuição normal. E perceba que eu estou me referindo ao histograma e ao polígono. Então, eu estou me referindo a um tipo de gráfico usado especificamente para variável quantitativa contínua. Certo? Continuando. Então, minha menininha, meu avatar, gente, é sério, é o meu avatar que meu filho fez para mim. Então, pensando aí no meu avatar que está pensando, o que significa uma variável ter distribuição normal? Já deu para chegar em alguma conclusão? Ó, já falei que eu consigo identificar essa distribuição normal pelo polígono e pelo histograma. Já consigo associar que uma curva simétrica, ela é normal, e uma curtose mesocúrtica, ela é normal, tá? Mostra uma distribuição normal. Então, o que significa uma variável ter distribuição normal? Vamos começar primeiro pela ideia gráfica, visual. Qual que é? Primeiro, ela tem essa forma de distribuição no polígono. Um compridinho aí, ó, sobe e desce, sobe e desce. De maneira que quando eu subo, quem tá aqui na ponta? A maior altura da barra no histograma. E também quem, gente? Quem que tá aqui em cima? A média, a moda e a mediana. Elas estão lá no topo da curva ou no topo do gráfico. Então, a média, a mediana e a moda estão no topo. Tem mais alguma coisa que eu posso dizer? Então, é o maior valor, né? É o valor mediano aqui no nosso conjunto de dados. Tem mais alguma coisa que eu posso dizer? Tem. Qual que é o que significa uma variável ter distribuição normal? Ó, na prática, gente, eu vou dar o texto. Na prática, olha o meu fundo de tela, fundo de slide, tá a distribuição normal, que já tá bonitinha, né, sem ser pelo polígono com aquelas retas, mas já curva, né, já fiz a curva porque o desenho dela é uma curva mesmo, é uma curva teórica, então o desenho é esse aí.
que significa isso na prática? Significa que na distribuição normal, os valores centrais, os valores da variável x centrais, ou seja, aqueles que estão naquele intervalo central, que naturalmente estão em torno das medidas de posição, média, mediana e moda, eles são mais frequentes na população que os valores extremos, que são mais raros de ocorrer. Então, agora eu estou dizendo na prática, numa questão populacional. Então, quando eu tenho uma população em relação a uma variável x que tem distribuição normal, na prática significa o quê? Que a maioria dos valores daquela variável na população vão estar concentrados em torno da média, mediana e moda. E a minoria dos valores, que são aqueles afastados do ponto central, afastados do meio da curva, então mais nos extremos aqui, ó, no meu fundo de tela, mais nesses extremos, a esquerda e a direita, que eu tô na frente aqui, mas a direita também. Então, a maioria dos valores da variável x na população estarão concentrados em torno da média, mediana e moda, né? Não preciso falar os três, vou falar só da média, porque na simetria ou na distribuição normal, média, mediana e moda têm o mesmo valor, tá? Ou pelo menos muito aproximados. Então, vou me referir mais à média. Então, a maioria dos valores estão concentrados em torno da média e a minoria dos valores estão afastados da média. Sendo que aqueles mais afastados, aqueles mais no extremo da curva, são aqueles com raras chances de ocorrência na população, tá? Eu tô dizendo na população, mas se a gente voltar no nosso gráfico da amostra, a gente continua tendo, gente, a mesma coisa, tá? Ó, a maioria dos valores estão concentrados em torno do peso dos bebês, está concentrado em torno da média, mediana e moda, e a minoria dos valores estão afastados delas, tá? Então, a minoria, ó, esquerda, estão dentro dessa classe, e a minoria também está dentro dessa classe aqui à direita. É isso que eu leio, tá? Toda variável que tem distribuição normal, ela vai apresentar essa característica. Mas é qualquer variável? Não. É toda variável contínua que apresentar distribuição normal, tá bom? Então, muitas distribuições de frequências contínuas têm a aparência curva, né? Como eu mostrei lá para o peso dos bebês. Aqui bonitinho, né? Desenhadinho bonitinho. Muitas variáveis contínuas têm essa distribuição no histograma, no polígono, caracterizado por essa subida com um topo aqui, sendo média, mediana e moda, e uma descida, tá? Essa curva, esse sobe e desce. Então, muitas variáveis quantitativas contínuas têm essa característica. Quando isso acontece, a gente diz que essa variável ela se aproxima de uma distribuição teórica, tá? Chamada distribuição normal, descoberta por esse povo aí, ó, de Moivre, Laplace e Gauss, tá? Então, essa distribuição normal é uma curva teórica. Na prática, ela não fica bonitinha, assim, curvinha, não. Ela fica tipo aquele histograma que eu fiz, né? Do polígono. Ele às vezes é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas se aproxima da distribuição normal. Isso acontece com muitas variáveis quantitativas contínuas. E basta jogar no gráfico que é possível ver a distribuição normal. E não só graficamente também, tá, pessoal? Existem testes estatísticos que comprovam se aquela variável x tem distribuição normal ou não. Ou seja, se os valores que aquela variável assume se encaixam nessa característica curva, em que na prática, significa o quê? A maioria dos valores estão concentrados em torno do ponto central, que é a média, ou mediana ou moda, e a minoria está afastada dela, né, afastada da média, e tem menor chance de ocorrência. Ok?
Então, essa distribuição normal, quando a gente fala de distribuição normal, a gente está se referindo a uma distribuição normal populacional. É uma caracterização da distribuição dos valores da variável x numa população. Vamos lembrar o que é população? É o conjunto todo de elementos, né, que possuem uma determinada característica que eu queira estudar. Então, populacional. Se eu retiro uma amostra dessa população e essa população para a variável que eu estou estudando tem distribuição normal, o que eu espero que aconteça? Que na amostra, se ela é representativa da população, que na amostra essa variável também apresente uma distribuição normal. Então, isso é importante, gente, a gente conhecer a distribuição normal. Eu vou mostrar para vocês aqui por quê? Porque a distribuição normal, ela tá no nosso cotidiano. Vocês não sabem, eu vou mostrar, mas ela está, tá bom? Gente, como eu falei, 25 minutos e eu mal comecei a distribuição normal. Então, vamos conceituar a distribuição normal. A distribuição normal, que é também conhecida por curva de Gauss, isso é uma maldade, porque ela não foi descoberta só por Gauss, mas só Gauss leva a fama, tá? Então, a distribuição normal, também conhecida por curva de Gauss, é um gráfico, tá? De distribuição gerado por sua função de densidade e probabilidade, no qual, conhecendo-se a média e a variância da variável x na população, a gente tem a curva. Então, para montar aquele gráfico na população, tá, gente? Até mesmo para montar lá no histograma, a gente precisa, né, dos valores da variável x. Quando eu montei o histograma, eu peguei uma amostra e montei o valor com base em cada, né? Montei o intervalo pelos valores amostrais. Mas de forma populacional, nem sempre a gente tem todos os valores, certo? Porque a população às vezes é muito grande. Mas a gente tem essa distribuição teórica. E se a gente conseguir, se o pesquisador, né, se quem está avaliando lá, estudando a variável, consegue identificar se aquela variável tem distribuição normal, isso é ótimo, gente, porque consegue se estudar essa variável de muitas formas, tá? Consegue resolver muitas questões apenas sabendo que a variável tem distribuição normal, tá bom? Vou explicar como. Vamos devagar. Olha só, a tal função de densidade e probabilidade é essa aqui. Tá? Nós não vamos mexer com função, tá, gente? Não vamos mexer com função. Esse conteúdo aqui, até para quem faz estatística básica, vai entender melhor um pouquinho essa função de densidade e probabilidade, mas para quem está na bio, vai só olhar para a função, né? E lembrar lá do ensino médio o que é função, né? Função estuda a variação de uma quantidade em função de outra. Nesse caso aqui, a variação da nossa quantidade é o quê? A gente tem uma função de densidade probabilidade, uma função que vai dar a variabilidade da variável x, tá bom? Em que, ao conhecer esses parâmetros da variável, né, a gente consegue montar o gráfico. Então, basta conhecer a média da variável na população e a variância da variável na população. Então, para isso, precisa de muitos dados, né, gente? Muitas informações até chegar nessas medidas. Se eu conhecer o valor da média e o valor da variância na população, basta eu atribuir valores de x para a variável x e eu monto o gráfico. Que se vocês olharem aqui, ó, o que é o gráfico? É x no eixo x, né, na abscissa, e f de x no eixo y. Então, basta eu atribuir valores de x, vamos lá, ó, vamos na função. Basta eu atribuir valores de x, que eu acho a f de x, que é o y. Desde que eu conheça quem? A variância e a média, tá? Então, eu consigo montar esse gráfico e verificar se a minha variável se encaixa numa distribuição normal ou não. Se a minha variável se encaixa numa distribuição normal, beleza. Eu já vi que o peso de bebês se encaixa. Eu fiz o histograma e isso prova, porque o peso de bebês tem exatamente essa curva.
Então prova que o peso de bebês se encaixa à distribuição normal. E já tem, essa é uma variável que já foi estudada e realmente tem distribuição normal. E deveria mostrar pelo histograma mesmo. Comprovou só o que já era sabido. Então, quando eu monto o gráfico, tá? É o gráfico de uma variável quantitativa contínua. Como eu falei, para bioestatística talvez não seja tão claro, mas para quem faz básica, né, que estuda um pouquinho mais outras matérias da matemática, por se tratar de uma distribuição contínua, quando a gente faz somatório num espaço contínuo, a gente não soma pelo somatório, né? A gente soma pela integral, certo? Integral da função, nesse caso. Então, por se tratar de uma distribuição, né, de valores contínuos aqui, né, que é a distribuição normal, a área entre a curva e o eixo das abscissas, ou seja, esse valor abaixo aqui da linha, tá, gente? Ó, eu tenho a linha, esse valor todo abaixo da linha aqui, ele representa probabilidades em qualquer intervalo entre dois valores de x, que eu estou chamando A e B. Então, para obter qualquer probabilidade, isso que a gente quer saber, gente, isso que a gente precisa saber aqui. E é importante isso ficar claro, que para a gente obter qualquer valor de probabilidade para qualquer intervalo numérico, para uma variável x que tenha distribuição normal, basta eu integrar essa função. Que função? Essa aqui. Basta eu integrar. Vamos fazer isso na prática? Não. Pessoal da bio, não se assustem, morre de medo de eu dar integral, mas não vai ter integral. Mas é assim que se faz, tá, gente? Nós não vamos fazer porque existe uma alternativa a isso, mas é assim que se faz. Então, para obter qualquer probabilidade em qualquer intervalo AB, ou quem é AB? Um valor de x qualquer, um valor de x qualquer, tá? Qualquer valor de x que eu tô chamando de AB. Então, para obter qualquer probabilidade entre quaisquer dois valores de x, para uma variável x que tem distribuição normal, basta eu integrar a função de x, lembrando que é essa função. Então, basta eu integrar essa função no intervalo de valores que eu desejo. Então, para finalizar esse vídeo, acabou ficando longo, gente, mas é uma teoria, tá? Eu não vou... É uma teoria, né? Eu preciso explicar para vocês e eu acabo falando até muito para poder ver se vocês entendam. Então, não esqueçam. Essa curva é uma curva teórica, é possível montar esse gráfico desde que eu conheça os valores da média e da variância da variável x na população. Se eu conhecer, eu jogo os valores nessa função, atribuo valores de x e acho o f de x ou o eixo y, né? A altura, né? E se a variável tem distribuição normal, ou seja, tem aquela função ali de densidade e probabilidade, significa que a curva, toda essa área que está abaixo dessa curva aqui, entre o eixo das abscissas e a linha, toda essa área equivale a probabilidades. Ai, desculpa. Então, se equivale a probabilidades, quando um espaço é contínuo, a gente consegue obter soma também. Só que não é por somatório, é por integral. Então, a soma numa área, ela é por integral. Então, vamos entender. O nosso objetivo aqui é calcular a probabilidade. Nosso objetivo aqui é entender a distribuição normal e chegar ao cálculo de probabilidade de valores de uma variável x qualquer por meio que tenha distribuição normal e calcular a probabilidade dela assumir determinados valores. Então, é nisso que eu quero chegar com vocês. Entender a distribuição normal, quanto que uma variável tem essa distribuição normal e calcular probabilidades numa variável que tenha distribuição normal. É esse o objetivo. Então, para calcular essas probabilidades de qualquer intervalo para valores de x, que eu estou chamando aqui qualquer intervalo entre A e B, basta integrar a função
f de x, que é essa funçãozinha aqui, que está aqui. Conhecendo a variância e a média e atribuindo valores de x, eu integro, né? Atribuindo não, né? E tendo os valores de x para o intervalo, eu integro a função, ok? Então, é isso, tá? Essa é a teoria de probabilidade, de distribuição normal. Para que a gente vai fazer isso? Para calcular a probabilidade de encontrar valores da variável x dentro de determinados intervalos. Lembrando que a maioria dos valores da variável x tem maior probabilidade de ocorrência quando estão em torno da média. Ou seja, a maior ocorrência dos valores está naqueles valores em torno da média. Então, os que têm a maior probabilidade de ocorrência. Os valores afastados da média ou mais extremos têm menor probabilidade de ocorrência na população. E nós conseguimos quantificar qual é essa probabilidade, ok? Então, por enquanto é isso. Vamos ao próximo vídeo, em que eu vou falar sobre o uso. Antes de eu entrar nos cálculos, eu vou falar sobre o uso da distribuição normal na prática, no nosso cotidiano. Até lá, pessoal!